galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência de leitura com Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro da Sarah J. Maas, que é uma releitura de A Bela e a Fera. E assim, gente, eu cresci vendo A Bela e a Fera, os filmes da Disney, os clássicos que a gente ama, então já fiquei muito animada por esse plus aí que eu nem sabia que existia. Mas assim, basicamente, Corte de Espinhos e Rosas é uma saga adolescente de distopia, fantasia, mundo pós-apocalíptico e tudo mais, com seres mágicos, com humanos e com nossos protagonistas que tem sempre um romance, uma coisinha bem água com açúcar e a coisa da magia que também é muito importante, que dá um plus super importante à história. Mas é um livro muito falado entre os adolescentes. Tá fazendo muito sucesso, sempre tá na lista dos mais vendidos. E o que aconteceu, gente? No Prime Day, esse livro estava com uma promoção muito boa, estava com 60% de desconto, então eu decidi adquirir essa leitura e hoje eu estou trazendo pra vocês como é que foi a minha experiência. E o que acontece, gente? Eu vou dar um resumão básico do que acontece em Cor de Espinhos e Rosas, vou contar a minha opinião, e mais no final eu quero dar um spoiler, falar especificamente sobre o final, todo aquele desenrolar, todo o plot 360 que dá ali no meio da história e que eu quero comentar mais especificamente, mas só lá pro final. Mas vamos logo, que interessa. Cor de Espinhos e Rosa vai contar a história de um mundo que há 500 anos antes do que a gente sabe, né, da história que tá contando ali naquele livro. 500 anos antes, os humanos e os feéricos, que são as criaturas mágicas, eles viviam juntos e eles viviam em plena discordância. E assim, muitas vezes os feéricos maltratavam os humanos e os tratavam como escravos. Então os humanos se revoltavam, teve muita guerra, teve muita briga, até o momento que eles firmaram um contrato ali onde eles dividiam as terras dos humanos e as terras dos feéricos, e eles tinham que ficar separados, e que eles não poderiam entrar mais em guerra, e que eles não poderiam ferir um ao outro, senão poderiam ter consequências. E o que acontece, gente? 500 anos depois, a gente vai conhecer a Fairy, que ela é uma humana, ela tem 19 anos, e a família dela tá passando por maus bocados, eles estão muito ruins financeiramente. E o que acontece? A Fairy, ela é a pessoa que sustenta ali aquela casa, ela que vai pra rua, ela que vai pra floresta caçar e trazer os suprimentos pra eles comerem, é sempre ela que tá se dedicando, e ela tem muito problemas familiares, a gente percebe isso ao decorrer da história, ela vai contando um pouco mais sobre a relação dela com o pai. A mãe dela já morreu, o pai dela tem um problema físico que faz com que ele não saia muito de casa, que ele não se dedique, que ele sabe que a Fairy ela vai fazer, então ele acaba não se motivando muito. Ela tem alguns irmãos também, acho que são 3 irmãos, se eu não me engano, e eles também não fazem muita coisa para colaborar, mesmo todo mundo na pindaíba, ninguém se esforça muito. Se a Fairy não tá lá, a família parece que não anda. E o que acontece, gente? A Fairy, num fatídico dia, logo no primeiro capítulo, ela vai caçar na floresta, e logo assim, quando ela avista essa floresta, ela avista um lobo, e esse lobo é um lobo muito grande, e ela fica na dúvida se realmente é só um lobo ou se é um feérico que está na sua forma de lobo. E o que acontece, gente? Ela fica muito intrigada, ela também pensa, ele descobrir que ela tá ali, quem sabe ele pode atacá-la, então ela fica muito intrigada e ela tem a decisão de matar esse feérico. Dizendo que os feéricos, eles não são atingidos por flechas e armas normais, e ela está ali levando uma flecha, que é uma flecha de freixo, que é uma madeira específica, uma arma específica que atingem fatalmente os feéricos. Então ela decide lançar essa arma contra o lobo, e esse lobo morre. Então ela pega ali a sua caça, tira ali o pelo do animal e leva para casa dela. E o que acontece? Algum tempo depois, entram várias pessoas na casa dela invadindo, querendo justificativas e atrás de justiça para o seu amigo feérico que foi morto. E o que acontece, gente? A Fairy, ela fala que foi ela que fez isso contra o lobo, então eles fazem aquela fatídica frase de você tirou uma vida de um dos nossos, então a gente vai levar uma vida dos seus também, porque, como eu falei, o tratado entre os humanos e os feéricos não poderia ter sido quebrado, então uma vida pela outra. Então eles levam a Fairy para onde a faixa de terra, a terra lá dos feéricos, e essas terras, elas são divididas em cortes, então temos a corte primaveril, a corte estival, a outonal e a invernal, e é a primaveril onde vai passar essa primeira história.
E o que acontece, gente? Naquele primeiro momento, quando você tá lendo esse livro, o que a gente pensa com o fato de a Feyre matou um feérico e eles falaram, é uma vida pela outra. O que a gente acha? Eu pensei que ela vai ser escravizada, ela vai ser torturada, elas vão matar ela e vão fazer alguma coisa com essa menina. E na cabeça da Feyre é isso que vai acontecer também. E ela fica muito preocupada quando ela é levada, porque a família dela, ela era o principal sustento daquela família. Então ela fica muito preocupada, apesar de todos os problemas e questões que ela tem com a família dela, ela fica bastante preocupada, mas eles prometem que vão cuidar e vão dar assistência para a sua família, e ela é levada lá para o mundo dos féricos. E quando ela chega lá, para a sua total surpresa, e pra mim também, enquanto eu estava lendo, é que eles dão tudo do bom e do melhor pra ela. Dão roupas, dão comida, são, na maioria das vezes, simpáticos com ela, dão assistência. Ela não sabe ler, e é uma coisa que vai ter consequência mais pra frente do livro. E ela também, ela gosta muito de pintar, então tem um momento que dão lá uma sala, tintas e telas pra ela pintar e se dedicar à coisa que ela mais gosta de fazer. E ela acha tudo muito estranho. A gente também, quando tá lendo, você não sabe da história, então você acha tudo muito estranho. Por que eles estão fazendo? Estão dando tanta assistência aí pra essa garota. E a gente meio que fica igual a ela, porque a Feyre fica muito intrigada, ela não se convence muito das coisas e das respostas que os féricos dão pra ela. E ela começa a investigar e a explorar um pouco mais ali da corte onde ela está. Ela faz amizade ali com a governanta dela, ela faz algumas amizades e conhece novas criaturas. E ela quer saber mais, ela vai atrás e a gente fica com ela nesse período. Paralelo a isso, a gente também vai ter a apresentação do Tenley. E o Tenley, ele é tipo o rei ali dos féricos daquela corte. E ele que mais ou menos que dá assistência, e ele que conversa muito com ela, ele que tá sempre com ela. E a gente vai pra frente, a gente já percebe que vai se desenrolar um relacionamento entre os dois. Porque rola aquela coisinha, né? E assim vai desenrolar a história. Até o plot que vai acontecer mais pra frente, que é aí que vem, a partir desse plot, a partir dela saber por que estão tratando ela desse jeito, que ela vai descobrir que existe uma maldição. E essa maldição que foi lançada há 50 anos, há 49 anos, e que essa maldição, os féricos estão tentando quebrá-la, mas infelizmente eles ainda não conseguiram, e que ela começa a descobrir as coisas até que acontece de fato o plot, que é esse plot, que é aí que a gente cai a ficha daquela releitura de A Bela e a Fera, e aí que começa a ligação de fato, porque também ali até o momento eu não estava entendendo onde que tá a Bela e a Fera ali naquela questão. Outra coisa que vale ressaltar da personalidade da Feyre é que é impossível não compará-la com a menina de Jogos Vorazes, porque ela é a caçadora, ela que vai atrás de tudo, ela que se dedica, ela que é a nossa heroína, ela tem personalidades muito boas, ela também tem características bem ruins, e eu acho que é por isso que ela é uma protagonista muito boa, porque ela é muito real, porque ela quer, eu falo assim, em relação aos pais dela, ela quer muito cuidar da família, da assistência, ela tá ali pra isso, mas ao mesmo tempo ela tem um rancinho, ela tem uma coisa dentro dela em relação à família dela, de que eles não fazem nada. E que ela fica muito incomodada, mas ela continua ajudando eles do mesmo jeito e se preocupando, porque apesar dela estar longe, lá no mundo dos féricos, ela ainda continua se preocupando se realmente os féricos estão dando a assistência que eles prometeram que iriam dar para a sua família. Outra personagem que é muito importante, que é o Tenley. O Tenley, como eu falei, ele é o rei ali dos féricos, daquela corte. E ele é um personagem, assim, muito cativante. Você se apaixona por ele, você quer saber mais dele, você quer saber por que ele não se entrega de fato para aquele relacionamento. O que tá faltando, aquela dúvida, aquela questão que a gente só vai saber mais pra frente. E basicamente é isso, assim, resumão básico de Corte de Espinhos e Rosas. Mas Aí agora eu vou entrar um pouco mais sobre as minhas opiniões e vou falar um pouco sobre a escrita, o que eu achei da escrita da autora. Eu tenho algumas reclamações e coisas que são muito convenientes que a autora traz no meio da história. Então temos questões como a Feyre, quando ela vai explorar mais lá a corte e querer saber por que estão tratando ela desse jeito, quando ela vai descobrir sobre a maldição, tem muita coisa que acontece ali que é muito conveniente e que me incomodou. Por exemplo, criaturas
tem lá uma criatura que ela só pode falar a verdade. E a Freire, do nada, ela vai lá e conhece aquela criatura, e aquela criatura só serve ali pra contar um pouco da maldição, um pouco da história. E depois não tem mais desenvolvimento. Eu acho que faltou ter mais coisas. Porque, por exemplo, a versão que eu li do e-book de Cor de Espinhos e Rosa é um livro de quase 500 páginas. É muito grande, é muita coisa. E eu acho que em alguns momentos existe uma barriga ali no meio da história. Porque a emoção, o negócio ficando bom, quente, vai acontecer com mais de 70% do livro. E eu acho que é muito tempo de enrolação que poderia ter sido muito melhor aproveitado, e questões como essa que eu citei do personagem que só entra na história para contar uma coisa para Freire. Poderia ter sido melhor desenvolvido e algumas questões poderiam ser melhores desenvolvidas. Questão de conveniência, cria uma barriga ali no meio da história que me desanimou, sim. Eu acho que no meio da história, a Freire... muita coisa se repetem. Então a Freire conhece uma criatura X, aí essa criatura X conta um pouco mais sobre a história, e acontece uma treta ali, e ela consegue resolver aquela treta, aí volta pro looping, ela conhece outra situação, aquela situação acaba gerando uma treta, e aí eles acabam se resolvendo e volta pro looping. Então isso aconteceu algumas vezes ali no meio, naquela barriga que é formada no meio da história, enquanto ela tá explorando aquele lugar. Outra coisa que me incomodou ali sobre a escrita da autora é que ela exalta muito o corpo das pessoas. Questão de corpo é algo muito importante para ela, porque feminilidade, virilidade, masculinidade, as pessoas elas são muito douradas, elas são muito... os homens são muito grandes e fortes e másculos e bronzeados e sarados. Ela tem muito essa necessidade de bater nessa tecla e que me incomodou. Eu acho que eu já entendi. Quando ela descreve que o Tenli, ele é alto, ele é forte, ele é viril, ele é não sei o que, o corpo sarado, bronzeado, show. Mas ela faz isso algumas vezes durante a história que fica maçante e desnecessário. Eu acho que é uma história legal, foi ok, mas eu não achei que foi extraordinária e foi sensacional. Provavelmente eu não vou ler os outros 2 livros, eu acho que pra mim valeu a experiência, foi legal. Eu acho que eu tenho muitas críticas que eu vou falar mais especificamente nessa parte com spoiler, porque eu tenho que falar de algumas coisas que acontecem e que pra mim eu me desanimei bastante com a história. Eu entendo que quando eu tinha 12 anos eu tava lendo lá Crepúsculo, quando eu tinha 12 anos, tem muito close errado, tem muita coisa que é desnecessária e que a autora ela coloca. Sendo que quando eu tinha 12 anos, aquilo passava direto pra mim, eu não tava nem percebendo que aquilo tava acontecendo. Eu só vim perceber depois de 10 anos depois, quando eu fui reler os livros de Crepúsculo, e eu vi que tinha coisas que eram completamente desnecessárias e que a autora romantiza demais, e isso acontece também com o caso de Cor de Espinhos e Rosas. Porque o que acontece, gente... provavelmente você que tem 12 anos e estiver vendo esse vídeo e ler o livro, provavelmente você não vai perceber um monte de coisa que vai acontecer. E assim, é até compreensível. Sendo que eu, com 23 anos, não tem como eu não citar essas questões. Como sequestro. A menina é sequestrada, gente. A Freya, ela é levada com um objetivo de que ela se apaixone pelo Tenlin, pra quebrar a tal da maldição que foi jogada pela Amaranta no meio da história, gente. A maldição é que a Amaranta teve uma treta ali com os féricos, ele lançou uma maldição no Tenli, e que agora os féricos tinham que usar uma máscara, então a Freire nunca viu o rosto do verdadeiro dos féricos, e ela só consegue ver a máscara enquanto eles estão em formato de homem, né, de humano. Ela é sequestrada, isso não tem como não falar, mas a menina foi sequestrada. Tem um momento ali, como eu falei, o livro ele demora muito pra acontecer, a gente só vai saber desse plot da Amaranta mais de 80% da história que é que desenvolve de verdade. Sendo que a garota, ela passa por poucas e boas, porque ela tem a brilhante ideia da síndrome do herói salvador, que é uma coisa que eu sempre reclamo aqui, que me incomoda. Ela, uma humana que não tem poder nenhum, não tem nada de especial, ela vai se enfiar lá no covil da Amaranta pra conseguir salvar os féricos, o amor dela, o Tenli, lá pra salvar, e chega lá, a Amaranta judia dela.
a Amaranta, ela poderia muito bem ter destruído aquela menina naquele primeiro momento, mas ela tem a brilhante ideia de lançar 3 desafios para ela solucionar, e se ela passasse pelos esses 3 desafios, ela iria libertar os feéricos. Sendo que é aquela coisa básica do vilão que se acha fodão, que se acha bonzão, acima de tudo, de todos, aquela arrogância do Voldemort, do vilão, do demônio de Senhor dos Anéis. Sabe? É aquela coisa, aquela arrogância de achar que aquela coisinha que não é nada nunca vai conseguir superá-lo. Então ela lança essas tarefas pra essa menina fazer. Essa menina vai passar por cada coisa, que ela quase morre. Ela passa por um monte de coisa, assim, pesadíssima pra conseguir salvar os feéricos. Sendo que a Amaranta, ela já poderia ter matado essa menina logo de cara e acabava com essa história. Porque a história era a seguinte, como eu falei, a Amaranta lançou o feitiço e a única maneira de quebrar aquela maldição seria se um feérico, se o Tenli conseguisse achar uma pessoa que odiasse a espécie dos feéricos, mas que conseguisse amar um deles, que conseguisse se apaixonar e amar o Tenli. E ele encontrou, ele passou isso durante alguns anos, ele tentou isso com algumas meninas, mas no fundo nunca dava certo, até que de fato ele encontrou a Freyre, e a Freyre, teoricamente, ela não gostava de feéricos, porque a primeira cena dela é matando um feérico, mas no decorrer da história ela consegue se apaixonar pelo Tenli. E ela poderia ter solucionado essa história, tipo, capítulos atrás, só dizendo eu te amo, Tenli, mas ela decide não falar. Mas assim, gente, o que não surpreende ninguém é que a Feira, ela consegue passar pelos desafios e consegue vencer, e no final eles conseguem derrotar a Amaranta. E assim, gente, eu acho que esse final não surpreende ninguém. Eu acho que o plot sim foi muito bom e muito interessante. Que é o plot da questão da Amaranta, dessa maldição que jogaram nos feéricos, que eles tinham que fazer com que alguém se apaixonasse por ele. Esse plot que tem a ligação direta com a história de A Bela e a Fera, a gente entende, e eu acho que foi um plot que foi muito interessante, muito bem feito. Só que o final é um final previsível, que a gente acha ok, que ela vai passar por esse monte de coisa, mas a gente sabe que a gente já sabia que ela ia conseguir, porque existem mais 2 livros aí, 3, 4 livros, lançaram um monte de coisa, essa série nunca acaba, de livros que sabe que vai dar bom no final. Sendo que é aquela coisa que eu falei, algumas questões que a autora coloca, sequestro, romantização do sequestro, a gente tem a romantização da menina, ela é dopada pelo outro cara lá, da corte noturna, que obriga a garota a fazer, ele obriga a Freyre a aceitar um tratado com ela, que coloca uma marca no braço dela, que ela acaba aceitando porque ela precisava daquilo, senão ela iria morrer. E ela faz um pacto de que uma vez por mês, durante não sei quantos anos, pra sempre, né? Ela tem que ir lá, passar não sei quantos dias com ele, lá na corte noturna. E assim, que cara insuportável. Não consigo gostar dele. Eu acho que provavelmente vai ser criado aí um triângulo amoroso, né? Entre a Freyre, o Tenli e esse cara. Mas eu ainda não consegui embarcar nesse romance, muito menos no triângulo amoroso. E assim, gente, como eu falei, eu acho que o que mais me incomoda, o que mais me incomodou e que me deixou muito puta foi que a menina sendo dopada. Ela não lembrando de nada que ela tava fazendo, ela não lembrava nem quantos dias tinha passado, ela não sabia de nada. Isso me incomodou muito, foi uma parada muito forte que acontece ali. E que pra uma criança de 13 anos lendo, eu acho que é um pouco pesado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu tenha falado. Eu já tô falando aqui há muito tempo, mas eu acho que essa foi a minha experiência de leitura com Cor de Espinhos e Rosas. Eu não pretendo ler a continuação dos livros, mas eu acho que valeu a experiência. Essa resenha, ela faz parte de um quadro que eu tenho aqui no canal, que é Finalmente Eu Li, que é quando eu leio livros extremamente populares e famosos que fizeram muito sucesso em alguma época e que eu decidi ler agora, porque eu achei que era interessante. Então eu acho que foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo que eu tenha falado. Já vou deixar o seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @maisvideolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.